O advogado, doutor Rogério Tafarella, gentilmente aqui conosco. Rogério, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, Heródoto. Prazer estar aqui. Igualmente. Rogério, me diz o seguinte, por que é que nós temos também prisões de primeira categoria e prisões de segunda categoria? Veja, Heródoto, a gente tem uma distinção feita pela lei desde pelo menos 1941, quando o Código 1941? Isso. O Código de Processo Penal brasileiro é de 1941, do tempo do Estado Novo, né? Do Isso, Estado Novo. Pois bem, o Código estabeleceu uma distinção entre tipos de presos na situação em que ainda não estivessem condenados definitivamente. Os presos com diploma de curso superior e depois com algumas alterações legislativas no Código e leis especiais foram contemplando membros do Tribunal do Júri, delegados de polícia, prefeitos, outros políticos e algumas outras classes corporativas, juízes, promotores, advogados também têm direito à prisão especial em diferentes medidas. Então, mas te pergunto, mas não tem... tudo bem, a lei diz isso. É de 1941, não é hora da gente revogar essa lei? A grande discussão que existe, inclusive, tem uma ação questionando a constitucionalidade dessa norma no Supremo Tribunal Federal, já ajuizada pelo Procurador-Geral da República, inclusive, dizendo que violaria a isonomia prevista na Constituição de 88, segundo a qual, está lá no artigo 5º, caput, todos são absolutamente iguais perante a lei. Eu só gostaria de fazer um reparo, claro, por favor. Heródoto, que eu acho necessário, porque quando a gente discute esse assunto e se fala, olha, tem uma prisão especial, que é uma prisão de primeira classe para uns e para outros é uma prisão péssima. Na verdade, a prisão, no Brasil especialmente, é péssima para todos. Para todo mundo. Então, o fato de o sujeito ter um diploma de curso superior e estar numa cela considerada cela especial não significa sequer que essa cela seja salubre, tanto quanto a lei de execução penal determina que ela deveria ser. Na prática, todas as prisões no Brasil, mesmo essas destinadas a presos especiais, provisórios... São ruins. São péssimas. São péssimas. São péssimas. São péssimas. Mas existe essa diferença de distinção, tem um pouco menos de superlotação, até porque, segundo as estatísticas, 1% dos presos no Brasil, no máximo, varia de um estado para outro, mas esse é o número médio, tem nível superior, né? Então, existe um espaço maior disponível para essas pessoas, mas também há sobrecarga. A diferença é que a sobrecarga no sistema é menor nesses estabelecimentos ou nas alas destinadas num mesmo estabelecimento aos presos com direito à cela especial. Sei. Bom, mas de qualquer forma, o ideal seria então que essa chamada cela especial fosse o básico para todo mundo. Eu acredito, eu considero que sim. Era tão ruim. Imagine como é que deve ser lá no porão. Sem dúvida. Me lembra um Frei Caneca preso lá no Recife, em 1824. Pois é, e a gente tem visto no noticiário a diferenciação que se faz lá no Rio de Janeiro, dentro do próprio complexo de Bangu, por exemplo. E todo o complexo de Bangu ele fica vizinho a um aterro sanitário, todas as unidades prisionais ali estão superlotadas. Isso vale aqui para o sistema penitenciário do Estado de São Paulo também, dos outros estados. A gente que milita na área criminal, comum a gente ter clientes, frequentemente, com nível superior, e quando acontece de serem presos provisoriamente, a gente vai visitá-los e vê que mesmo a dificuldade para o advogado trabalhar, para conseguir ouvir o seu cliente, é enorme. O parlatório tem um interfone que não funciona, mau cheiro, temperaturas altíssimas agora no verão, sobretudo, falta de água, inclusive no verão, isso foi noticiado recentemente no Rio de Janeiro também. Isso acomete tanto os presos comuns quanto os chamados presos especiais. No fim das contas, todos estão em condições bastante degradantes. É que às vezes a gente vê no cinema aquelas prisões americanas, tudo limpinho, tudo arrumadinho e tal. Não é bem assim? A gente imagina que seja não é assim, não? Deveria ser assim. A lei de execução penal, ela determina regras, assim como a Organização das Nações Unidas também tem regras mínimas para o tratamento de prisioneiros. A lei de execução penal tem as regras mínimas para os estabelecimentos, determina que devam ser arejados, que deva haver espaço de circulação, uma série de coisas. O advogado não pode pedir a libertação do preso?
Pode. Se não tem condições de salubridade, como você disse... Não só pode como deve. Então, agora, o sim. advogado, ele somente pede. Aí o Estado não atende. Porque o Estado é responsável, não é ou não? É responsável, sem dúvida. E eu aproveito até para citar um colega meu de doutorado na Faculdade de Direito aqui da USP, que é o juiz Luiz Carlos Valois, de Manaus. Sei. E ele andou sendo ouvido pela imprensa depois daqueles episódios trágicos que aconteceram por lá na virada do ano. E ele fala, olha, a rigor toda a prisão no Brasil é ilegal, porque não existe uma única prisão no Brasil que observa os requisitos que estão previstos na lei. Então, toda prisão no Brasil é ilegal, existe uma diferença, talvez, de gradação de ilegalidade entre uma e outra, mas o Estado, quando ele exige que as pessoas cumpram a lei, e a prisão é justamente para reprimir aqueles que não a cumpriram, ele deve dar o exemplo e deve se mostrar cumpridor da lei também. Isso não acontece, infelizmente, salvo um ou outro caso extremo, que a gente já viu acontecer anos atrás no Brasil, em que juízes determinaram limites de colocação de novos presos em determinados presídios que se tornaram panelas de pressão, que acaba fomentando a criação e o crescimento das organizações criminosas, toda essa série de problemas que a gente tem visto. Assim, se o Estado é responsável, eu passo aqui num cadeião que tem aqui perto, aqui na Marginal. Aí eu vejo de manhã de sábado, principalmente, daquelas famílias todas na porta para ir visitar o pessoal lá no cadeião. Ainda não é uma penitenciária, né? Uhum. Aí todo mundo com sacolão, as mulheres, geralmente são mulheres com sacolão. Pode entrar com sacolão, quer dizer, o Estado não tem que dar comida, não tem que dar papel higiênico, não tem que dar escova de dente? Deveria fornecer. Deveria, mas não dá. A lei também impõe que forneça, mas não há. Então, as famílias, admite-se que as famílias levem alguns suprimentos mínimos, às vezes remédios, né? Que os presos precisam. Mas a gente vê o pessoal entrando com comida mesmo. Comida, sem dúvida. Com comida. Sem dúvida. Porque, e a gente vê, assim, a gente sabe que as condições de alimentação são ruins, às vezes não, muitíssimas vezes a higiene é péssima. Mas o Estado transfere para a família do preso isso? Transfere. Transfere. A pergunta está certo? Não, está errado. A lei permite? Não. Mas é o que acontece. Mas essa é a realidade, né? Sem dúvida. Agora, é importante lembrar que a diferenciação legal do preso em cela especial para o preso comum, digamos, é só para o preso provisório, aquele que não tem uma condenação definitiva. Após a condenação definitiva, todos ficam nas mesmas condições. Tá, aí seria, então, no caso, uma penitenciária que é onde vai se cumprir a pena, é isso ou não? Exatamente. Aí não existe separações entre prisão especial e os... Não. Não existe separação prevista em lei. Entendo. Bom, para isso mudar, acho que vai levar um tanto tempo, né? Vai, porque o Estado não investe em melhoria do sistema penitenciário. Não dá voto, isso aí não dá voto. Exatamente isso que eu quero dizer. É que nem esgoto, não dá voto. Exato. Saneamento em geral não dá voto. São tipos de investimento que são absolutamente fundamentais para a sociedade. As pessoas, infelizmente, não têm muito conhecimento a respeito do quanto isso pode impactar a vida delas também, porque essas condições lamentáveis carcerárias no Brasil fomentam a expansão das organizações criminosas, né? O fortalecimento do Estado acaba terceirizando. E da reincidência, né? Porque você não recupera a pessoa, ela sai e volta novamente a roubar, assaltar, matar, sei lá. Sem dúvida. A prisão ela é feita para punir, mas a ideologia da lei de execução penal é tentar dar as condições mais favoráveis possíveis para que a pessoa possa tentar se ressocializar, o que é muito difícil porque já se exclui a pessoa do convívio social. Então, ensinar a pessoa a conviver socialmente, excluindo-a do convívio social, é uma tarefa complicada, para não dizer contraditória. Mas a dessocialização promovida pela prisão deve ser a mínima inevitável e não a máxima que as prisões brasileiras acabam efetivamente proporcionando. Obrigado pela gentileza. Prazer em conhecer pessoalmente. Muito grato, muito obrigado.